seja bem-vindo ao CRC, Conselho Regional de Contabilidade, Unidade Maringá, Paraná. Os CRCs são responsáveis por habilitar o exercício da profissão, orientar e fiscalizar as atividades relacionadas à prática da contabilidade. A conduta ética dos profissionais é um dos elementos observados pelos conselhos e é sobre isso que vamos falar agora. Vamos lá? Além dos conhecimentos técnicos, uma postura ética é essencial no exercício de toda e qualquer profissão. No que diz respeito à profissão contábil, em junho de 2019 entrou em vigor o novo Código de Ética, por meio da norma NBC PG 01. Os nossos convidados para falar do assunto são o empresário contábil conselheiro do CRC Paraná, exercendo a vice-presidência da Câmara de Registro, Claudemir Aparecido Matiusso. Obrigado. E o inspetor fiscal, Marcos Euclides Alves. Obrigado. Claudemir e Marcos, muito obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Sim. Eu começo a nossa conversa pedindo para vocês falarem um pouco sobre a importância do Código de Ética para a profissão contábil. Tá. Se me permite, a gente contar um pouco da história do Código de Ética. Né? O Código de Ética do Contador começou em 1950, foi editado, o primeiro código foi aprovado em 1950. Desde 1934 já se falava dessas diretrizes da profissão contábil. E aí em 1950 foi para uma plenária e aonde aprovou o Código de Ética lá. De lá para cá, teve duas alterações, o Código de Ética, onde resultou atualmente nesse atual, agora que passou a vigorar a partir de junho. Bom, a importância do Código de Ética, eu acho que ética cabe em todo lugar, na vida nossa, faz parte da nossa vida no dia a dia. Eu até digo que nós temos código de trânsito, temos vários códigos que é para dirimir toda a situação. Aqui, em especial, é para dirimir todos os problemas da profissão contábil e ajudar na conduta do profissional. Vejo que o Código de Ética hoje trabalha nesse sentido. A conduta do profissional diante do exercício da profissão é de suma importância, bem como o conceito da representatividade, do exercício perante os seus clientes, perante o próprio colega de classe e perante também a sociedade de um modo geral. A condução no exercício da profissão é salutar, trazendo sobretudo o conceito moral, o conceito ético, o conceito da responsabilidade social. Legal. E eu gostaria de perguntar para vocês também o porquê houve essa necessidade de atualização do Código de Ética do Contador. Nessa última atualização, dizemos assim que o esqueleto do Código de Ética permaneceu o mesmo. Recentemente, nós tivemos muito... a contabilidade, ela é em mudanças contínuas, A gente passa por mudanças e agora, recentemente, com essas mudanças tecnológicas que envolvem a contabilidade, era preciso adaptar um pouco do Código de Ética nesse sentido. Até muito pouco tempo não se via propaganda de escritório de contabilidade, de profissional. Hoje há. A gente... E aí, em todo esse processo, na verdade, para ajudar todo esse processo tecnológico que veio na profissão. Até a nova forma de ofertar os serviços, por meio das contabilidades online, Isso, exatamente. Isso aí, acho que hoje é muito falado, muito discutido no meio contábil, Essas contabilidades online são oferecidas, então teria que, a gente pode até chamar como contabilidade à distância isso, Que veio, o conselho tinha que acertar um pouco, que tinha uma lacuna ali que precisava ser preenchida a respeito disso. Direcionar o Código de Ética também para esse tipo de empresa, esses profissionais. Correto. E se falando dessas empresas online, o Código de Ética ele trouxe ali uma palavra que até há pouco a gente falava, da mercantilização da contabilidade, evitar a mercantilização. É um termo muito abrangente, mercantilização. No entanto, eu acho que ele quer preservar a contabilidade, não que a contabilidade se torne uma mercadoria para ser
comercializada aleatoriamente, sem responsabilidades. Então, o Código de Ética vem um pouco tentar inibir, né, essa disseminação da contabilidade online. A evolução tecnológica, sobretudo, também traz esse processo de inovação, né? A mudança de perfil do ser humano, a mudança de postura das empresas. Então, é de extrema necessidade que o profissional da contabilidade tenha, sobretudo, um código devidamente atualizado e com regras conceituais, né, a serem observadas no exercício da profissão. Só complementando, quando o Brasil adotou ali a IFRS, então ela veio, na verdade, de um conjunto de coisas. Além da nomenclatura, mudança do balanço, plano de contas e tudo mais, veio um pouco desse código de ética também, que a gente precisava adaptar isso às normas internacionais de contabilidade. Então hoje, através da Federação Internacional de Contabilidade, a IFAC, então, o código de ética foi adaptado mais ou menos às normas internacionais de contabilidade. Para que a mesma contabilidade, os mesmos conceitos, a mesma ética que o profissional da Europa, dos Estados Unidos tenha, nós aqui tenhamos também. E essa alteração deu-se também pelo nome do documento, né? Antes a gente tinha uma resolução, né, o tipo do documento. E hoje o Código de Ética ele é tido como uma norma brasileira de contabilidade. Correto. E quais foram as principais mudanças, então, provenientes dessa atualização do Código de Ética? Marcos, pode. Sobretudo o conceito da inovação tecnológica, né? O aprimoramento do profissional em relação a isso, tomando cuidados básicos diante dos fatores existentes em relação a esse processo tecnológico, né? Sobretudo também ampliando o conceito da responsabilidade profissional e ética no exercício da profissão, e muito mais ainda o respeito pelo trabalho ao seu cliente, o respeito pelo trabalho à classe, o respeito pelo trabalho à sociedade, né? A observância às regras oriundas do erário público, né? O profissional hoje ele é um prestador de serviço e a responsabilidade solidária dele é muito ampla. Então há necessidade de cada vez mais aprimorar esse conteúdo ético no exercício da profissão. Uma das coisas, né, que eu vejo nesse Código de Ética, que até então não se via, era a menção do Código de Defesa do Consumidor, né? Ele traz agora, no Código de Ética, a menção do Código de Defesa, que nós temos que respeitar o Código de Defesa do Consumidor, que até então, né, não era muito citado nos códigos anteriores. Mas eu vejo que, a grosso modo, a alteração ela veio basicamente voltada a parte publicitária e a parte tecnológica. Veio adequar um pouco todo esse processo aí. Entendi. E qual o papel dos conselhos regionais de contabilidade frente a essas questões éticas envolvendo o profissional contador? Bom, inspetor. Além do processo fiscalizatório de forma ostensiva, também tem o processo fiscalizatório de forma orientativa. Então, dentro desse âmbito do procedimento fiscalizatório, observa-se o exercício da profissão e as regras, efetivamente, se o profissional está, de fato, observando a norma, né, do Código de Ética no exercício das suas atividades. Assim como toda a legislação pertinente, né? Com Porque certeza. o profissional está sujeito não só ao Código de Ética, Sim, como também sim. ao próprio, né, Código de Defesa do Consumidor, Constituição Federal, Código Penal, todo esse aparato legislatório, né? Sim, exatamente. Eu acho que o Código de Ética entra no profissional, na vida do profissional, né? Na execução do trabalho, para respeitar ali, principalmente a sociedade e o que o Marcos dizia, o fisco, né? A gente, às vezes, o conselho ele é visto como extremamente punitivo. É muito punitivo, é multa, só fiscaliza, mas o conselho, na verdade, eles tem como objetivo, né, o conselho recentemente fez 60 anos, né, em 1946, né? Então ele fez 60 anos e desde a sua criação ele tem como objetivo principal registrar os profissionais, fiscalizar e agora, recentemente,
incluiu-se a educação continuada. Então, às vezes, foge, o Conselho não tem como fazer muita coisa além disso. O fiscalizar entra nesse objetivo do Conselho para quê? Proteger a sociedade dos maus profissionais, né? Porque eu como empresário, sabe, professora, eu digo que, mas a gente mexe com empresas, mexe com vida de pessoas. Por isso que a fiscalização é importante nesse sentido. A gente tem exemplos de fiscalização, né, de demandas de profissionais que fecharam empresas pela má conduta, né, por não estar realizando o trabalho devidamente. Porque uma coisa, eu vejo assim, a gente é contratado para fazer determinado trabalho. Nós temos que fazer aquilo. Eu fui contratado, eu sabia que eu tinha que fazer. E o Conselho vem um pouco ajudar nesse sentido, né? Proteger a sociedade desses profissionais que às vezes não atuam de acordo com as normas técnicas, né? E de acordo com a legislação determina. Sobre no parênteses, você comentou dessa questão da contratação, né, da gente ter que realizar o trabalho. Um dos deveres do contador é recusar o trabalho caso ele não se ache apto à realização, né? Então já fica aí, né, um gancho aí ao Código de Ética, realmente essa importância da qualificação técnica do profissional, né? Pois é, a gente, né, na contabilidade em si temos isso, mas na perícia e na auditoria encontramos muito isso, né? E recentemente tem aumentado as denúncias no Conselho, principalmente das varas de execução, quanto a esse ponto. Profissionais que aceitam o propósito, aceitam o honorário estabelecido, mas por N situações não executam o trabalho. E a gente nota nos processos que o profissional foi notificado pelo juiz 1, 2, 3, 5 vezes para apresentar o trabalho que foi aceito, né? Aconteceu isso, aconteceu doença, aconteceu, né, por N situações, mas a gente vê que isso passa 1 ano e meio, 2 anos, né, coisa que não se justifica a não apresentação do trabalho. Mas em todo momento, ninguém é obrigado a fazer um trabalho, né, profissional pelo valor, mas uma vez aceito, né, tem que faça, né? Legal. E quais são os itens avaliados pela fiscalização junto às empresas, né, e aos profissionais contábeis, inspetor? Importante, sobretudo, é deixar claro que fiscalizar também é orientar, né? Fiscalizar também é trazer uma consciência ao profissional da contabilidade, né, aos futuros profissionais, de que o exercício da profissão é salutar e tem a sua importância fundamental para o país e para a sociedade, né? Nós temos alguns conceitos básicos a serem observados no procedimento da fiscalização. São procedimentos conceituais, né, com base em resoluções do sistema, CFC e CRC, e claramente no aspecto da fiscalização nós temos a Resolução 890. Essa Resolução 890, ela trata dos parâmetros nacionais de fiscalização. Quais são eles? Vamos destacar aí os mais abrangentes no procedimento, que é a fiscalização das organizações contábeis, né, as empresas de contabilidade, os profissionais que trabalham internamente junto a grandes grupos empresariais, né, as empresas de auditoria, os peritos e também os profissionais que atuam junto aos órgãos públicos, né? Então esse basicamente é o projeto que o CRC desenvolve junto à divisão de fiscalização. E quais são as principais infrações identificadas pela fiscalização? Bom, no tocante ao trabalho em si da fiscalização, são vários conceitos que se aplicam nessa essência. Nós temos a fiscalização da elaboração da escrituração contábil, né? Isso exigida para toda e qualquer empresa, né? Nós temos a fiscalização das declarações comprobatórias de percepção de rendimentos, que são as declarações utilizadas a pessoas físicas, né? Que é do profissional, a sua responsabilidade pela elaboração. Nós temos também a fiscalização dos contratos de prestação de serviço, que é um elo importantíssimo da relação pactuada entre as partes, né? Tanto o profissional quanto o empresário. E nós temos também a fiscalização
da aplicação efetiva da observância às normas brasileiras de contabilidade. Diante disso, o conceito da fiscalização identifica, sim, várias irregularidades e temos atuado em cima disso com o objetivo de corrigi-las. As inobservâncias são a ausência da elaboração dos contratos, decores elaboradas sem base em documentação hábil e legal, organizações contábeis constituídas de forma irregular, inclusive com leigos no seu quadro societário, e há uma punição bem diretiva em relação a isso, né? Funcionários que atuam junto a setores da contabilidade sem terem o efetivo registro junto ao CRC, e são, além disso, também a extensiva preocupação maior que se tem é realmente o profissional não exercer e fazer a contabilidade a qual ele foi contratado, e isso está firmado em contrato de prestação de serviço. Só, né, reiterando, porque eu como profissional, eu atuo como profissional e tenho o elo de ligação com o conselho. Então eu vejo muito numa fiscalização, na determinada visita numa cidade, numa delegacia do CRC, nos sindicatos e tudo mais, olha, para que o CRC quer fiscalizar o meu contrato de prestação de serviço? Puxa, o contrato de prestação de serviço, como o Marcos disse, é um elo de ligação entre a empresa e o profissional. Ali, a preocupação é se está sendo estendido todos os conceitos que hoje nós somos responsáveis. O CRC tenta instruir, né? O meu contrato de prestação de serviço, professor, tem 5 folhas, porque hoje nós não registramos mais uma nota, outra nota, nós extraímos arquivos, né? Vem os arquivos da empresa, e desses arquivos é que a gente dá continuidade dos registros. Então, eu tenho que me assegurar no meu contrato hoje que a informação que eu passo daqui para diante, eu obtive da empresa. Eu só estou fazendo o meu trabalho e transferindo para frente. É claro, eu tenho um compromisso de conferir esse trabalho lá fora, antes disso, o que veio, mas às vezes no dia a dia, no fechamento de uma contabilidade, não dá. Então eu pego um posto de gasolina que tem 17 mil notas no mês. Como é que você vai ver ali? Não dá. Você vai pegar aquilo tudo, extrair, processar, e porque no dia X ali do mês seguinte você já precisa gerar as guias para ele pagar. Então por isso você extrai arquivo. Então o contrato ele vem no sentido da amplitude da minha responsabilidade. Né? Porque tem um SPED, se eu apresento um SPED com informação errada porque eu extraí essa informação lá da empresa. Então, o CRC fiscaliza o contrato de prestação de serviço nesse sentido. Para instruir o profissional da sua responsabilidade perante a empresa. Onde que começa e aonde que termina a minha responsabilidade como profissional na empresa. Uma forma até de proteger o profissional. Uma forma de proteger. Às vezes, é mal visto isso como pelo profissional. Para que o CRC quer saber da minha relação com o meu cliente? Não. Enxerga como uma questão burocrática. Burocrática, que não, na verdade, é instrutiva, é de uma forma para preservar o profissional, né? Aí depois você escuta, olha, o que o conselho faz por mim? O conselho faz esse tipo de coisa, que às vezes passa ali, né, ocultamente, que ninguém dá esse valor, né, no dia a dia. Falando um pouquinho do contrato, né, de acordo com o nosso conselheiro mencionou, a importância é extraordinária. Ele traz, sim, uma conotação de responsabilidade entre as partes, direito entre as partes e, sobretudo, garantias, né, efetivas do que o profissional vai exercer no seu dia a dia. Né? Questões que não estão claras no contrato é ruim, né, para ambas as partes, e fica o profissional à mercê de uma ação oriunda do empresário ou à mercê de uma condição própria do órgão público, por ele deixar de cumprir uma certa normativa da sua atividade profissional. Então, o contrato deve ser elaborado de forma bem clara, bem objetiva. O propósito do contrato está dentro do Código Civil e resoluções propostas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Eu acho que eu vou voltar um pouco no início de uma fiscalização.
Como que se dá a fiscalização? Então, o Conselho, ele tem alguns convênios com a Receita Federal e Estadual. E dali, os nossos registros também dos profissionais. Numa fiscalização, hoje as fiscalizações são eletrônicas. O Conselho pega, envia um e-mail para o profissional, né, onde, olha, você deu-se início a um processo fiscalizatório sobre a sua responsabilidade, pede para ele indicar as empresas que ele tem a responsabilidade técnica, e aí algumas outras declarações ali acessórias a isso. Número de funcionários, uma ficha de perfil, o que cada funcionário faz. Bom, vencida essa primeira parte, logo mais, o agente vai fazer uma seleção de empresas e solicitar a contabilidade aleatoriamente de 5, 10, 15 empresas lá, para que a empresa mande esses relatórios contábeis. Aí tem algumas normas, né? Olha, para empresa do Simples, esse relatório. Empresas que não é simples, outros relatórios. E aí a fiscalização se dá. O profissional manda isso, analisado esses documentos, né? Caso tenha algum problema, ele é comunicado primeiramente por e-mail para regularizar. Caso ele não regularize, ele é notificado para regularizar. Só após essa notificação vencidos os prazos legais é que ele vai ser autuado por aquela infração. Então, quer dizer, ali já se passaram no mínimo uns 2 meses, às vezes, né, 3 às vezes, para ele regularizar aquela situação. Então, ele só vai ser penalizado porque pura insistência mesmo, né, do profissional que não realizou aquele trabalho. E depois ainda ele tem outras formas, numa defesa desse auto de infração, regularizar essa infração e ainda num recurso depois. Então, qualquer momento desse processo fiscalizatório, ele pode regularizar isso. Entendi. E, embora não esteja disposto no Código de Ética, tão importante quanto o contrato, a gente pode considerar também o distrato, não é? Até por essa questão de dizer até quando que vai aquela responsabilidade delimitada no contrato com relação à prestação de serviço do profissional. Né? A partir de tal data, não sou mais responsável pela contabilidade dessa empresa. Correto. Eu lá adoto no meu escritório o distrato e ainda a gente reforça através de e-mail e de outros meios, às vezes uma própria notificação por AR, porque é muito comum das empresas trocarem no início do ano. Aí, por exemplo, o profissional anterior, ele tem os dados, vamos pôr um exemplo aqui que acontece esse ano. Então, 2018 era um contador, 2019 outro. E aí você tem algumas declarações acessórias serem apresentadas, DIRF no começo do ano, RAIS, depois vem os SPEDs e tudo mais. Então, a gente delimita isso primeiro, porque o contador anterior, ele tem as informações, o banco de dados está lá. Então, ele tem a obrigação de fazer essas declarações. Mas, por uma questão, às vezes, de, tirou a firma minha, eu quero prejudicar, então, o distrato vem nesse sentido de resguardar, né? Mas até os estudantes que estão, né, que trabalham no escritório, essa orientação vai no sentido de, olha, a RAIS, plano de tal, é sua responsabilidade, tal declaração, minha responsabilidade. Para que fique bem claro isso, né? Porque caso haja uma omissão de uma declaração acessória dessa, a empresa vai ser penalizada e, consequentemente, vai recair sobre o profissional isso. E a gente estava falando a respeito do processo, né, de fiscalização e tudo mais. Caso alguém indique alguma ação suspeita, né, ou até mesmo infratora frente aos princípios éticos contábeis, é possível registrar denúncias junto aos conselhos regionais? Como que funciona esse processo? Sim, é possível. Existe uma postura disciplinar que estabelece regras para efeito de formalização de denúncia. Toda e qualquer pessoa se sentindo prejudicada por um profissional no exercício da sua função pode efetivamente formular uma denúncia junto ao CRC. Claro que para isso existe toda uma regra conceitual, existe um procedimento interno e também o CRC tem a preocupação de que as pessoas sejam orientadas no decorrer da elaboração da denúncia. O porquê disso? Para que isso não se reverta contra o denunciante, né? Então existem, por outro lado, essa denúncia sendo formulada
junto ao CRC e devidamente protocolada, ela é analisada por uma comissão de sindicância, que é composta por 4 conselheiros, que vai analisar toda a documentação que foi apresentada, se o rito processual ele está de acordo com as normas internas do sistema, e sendo assim acatada a formalização da denúncia, é lavrado o auto de infração de acordo com a infração cometida. E o auto ele é lavrado pelos conselhos regionais ou chega à instância do Conselho Federal de Contabilidade? Não, inicialmente ele é lavrado pelo Conselho Regional de Contabilidade, dando aí ampla defesa ao profissional, né? Em grau de defesa, na sequência em grau de recurso, e posteriormente ele é remetido ao Conselho Federal de Contabilidade, que é a instância superior, que de fato vai homologar ou vai reformular a pena inicial proposta pelo regional. Vale ressaltar que essas infrações cometidas, né, numa denúncia, ou ainda as infrações cometidas no exercício da profissão, eu vou falar um pouco dos apenamentos, né? O Conselho, isso é lá de 1946 ainda, esses apenamentos, está previsto lá no artigo 27 da Lei 9295. Nós temos os apenamentos éticos e os disciplinares, né? No caso de uma denúncia, né, então vai ser um ato disciplinar. Então é bem vai ter uma multa, pode haver uma suspensão do direito do trabalho, que vai de 0 a 2 anos, e ainda pode ter a cassação do registro. Depende da gravidade do problema, né? Isso serve, né, reiterando, para as denúncias e para as infrações cometidas no exercício da profissão. E aí a gente tem os apenamentos éticos, que é a advertência reservada, a censura reservada e a censura pública. Vou falar um pouco de cada um. A censura reservada e a advertência reservada e a censura reservada, elas trabalham mais ou menos na mesma linha. Não tem praticamente muita diferença ali entre censura e reservada. As duas são reservadas. Apurou-se ali no processo a infração, a conduta do profissional, o CRC manda uma correspondência para o profissional para que ele esteja ciente que ele não é mais primário, que ele cometeu uma infração e ele, né, precisa melhorar a conduta dele. O que acontece? A advertência é mandada normal numa correspondência por AR e a censura reservada tem que ser recebido de mãos para o profissional, não pode uma outra pessoa receber. E aí a gente tem a censura pública ainda, que ela vem nesse mesmo sentido, no entanto é publicada no Diário Oficial do Estado. Então ele se torna público que aquele profissional teve um apenamento. E é informado o tipo de infração cometido pelo profissional? É ali falado o parágrafo e a letra ali que é prevista lá no código, na Lei 9295 lá. Mas só isso daí, né? Mas se torna público. Você puxa ali o nome do profissional, vai numa rede aí de busca, ele vai aparecer que houve um apenamento desse profissional. Então, dependendo da gravidade da infração cometida, é possível que o profissional perca aí o seu registro, então, junto ao conselho. A gente... São fatores mais direcionados, né, que faz com que ocorra a cassação do exercício. Dentre eles, podemos destacar aí ações fraudulentas ao erário público, né, e também apropriação indevida de valores, né. Essa é uma preocupação que o sistema tem, e existe um conceito de orientação por parte dos conselhos em relação a isso. Até voltando um pouco no contrato de prestação de serviço, o CRC, o sistema orienta que o profissional da contabilidade jamais, de forma alguma, fique com o dinheiro ou pegue o dinheiro do cliente para pagamento de impostos sobre qualquer natureza, né? Então, mas infelizmente ocorrem algumas situações onde o empresário repassa valores confiados ao profissional da contabilidade para que ocorra a liquidação desses encargos, né? E lamentavelmente os mesmos não são feitos. E incorrem denúncias
é uma denúncia grave, é um fato de extrema relevância no exercício da profissão, e este é um fato que leva à cassação do registro profissional por parte do Conselho Federal de Contabilidade, né? Além, como eu disse, de ações fraudulentas ao erário público, né? Em relação à omissão, falsidade ideológica junto aos seus clientes. Professora, a gente teve um caso recente lá no Conselho, né? Nas plenárias que passaram. Era, se eu não me engano, uma empresa lá, e o profissional retinha todos os encargos federais, né, do profissional, e ainda retinha o fundo de garantia que a empresa pagava para o contador fazer o recolhimento da guia. Descobriu-se por quê? Essa funcionária saiu, foi sacar o fundo de garantia e não tinha fundo de garantia para ela. E aí foi se apurando, o contador não resolvia, o dono da empresa procurou um outro profissional, mudou a empresa a contabilidade para um outro profissional, daí que esse novo profissional apurou que não tinha depósito, não tinha pagamento de impostos, não tinha nada, né? Esse foi um caso de uma denúncia que veio à cassação. Na verdade, foi uma suspensão. A cassação, só uma observação, os conselhos regionais, ele apura todo o processo, vai à plenária, vai ao TRED, que é exclusiva dos conselheiros, e depois é remetida para o Conselho Federal. Então, quem efetiva, de fato, uma cassação é o Conselho Federal. Vai à plenária lá e precisa ter ali 2/3 no mínimo, né? Esse processo ser julgado lá na plenária do Conselho Federal em 2/3, para daí sim ter a cassação. Lembrando que a cassação é a perda do direito de trabalhar definitivamente, né? Não é uma suspensão, diferente. Ou seja, aquele profissional não vai mais ficar habilitado a praticar a profissão contábil. Não. Passa o tempo que passar. Uma observação aí, se eu tiver errado aí o Marcos me corrija, depois de 5 anos, se ele fizer uma nova prova daí de suficiência, porque graduado ele está, né? Ele continua graduado. Se ele fizer uma nova prova de suficiência e tirar, aí ele pode tirar um novo CRC. Entendi. Isso mesmo. Tá, essa situação aí que você comentou, a gente utilizou inclusive na disciplina para estudo de caso realmente, e são situações que ocorrem que acabam sendo assim, a pessoa olha e fala, não é possível que isso acontece, né? Até mesmo a prática da profissão por pessoas não habilitadas, né? A gente vê no site do CRC Paraná, inclusive, algumas estatísticas e lá consta, exercício da profissão sem habilitação. Então, é o tipo de situação realmente que a pessoa olha e não acredita que acontece. Inspetor? Exemplificando um caso recente que ocorreu na nossa região, nós fizemos um procedimento fiscalizatório e, lamentavelmente, até fotos de escritório de contabilidade o leigo tinha em sua fachada, identificando que ali era uma empresa de contabilidade, né? Fizemos todo um levantamento de provas, identificamos o profissional da contabilidade que estava cobertando esse leigo, e fizemos todo um processo de autuação. É importante ressaltar que a autuação também ela sobrecai sobre o profissional que está cobertando o leigo. Por quê? Porque é ele que está efetivamente assinando e dando condições desse leigo a exercer a profissão, né? E isso é um processo bem amplo, um processo onde os CRCs encaminham a autoridade policial, né, para que também faça uma investigação em relação ao exercício ilegal da profissão. Ok. A gente comentou sobre a cassação, né, do registro. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito da importância do registro para a classe profissional. Bom, eu como vice-presidente da Câmara de Registro, né, a gente vê o seguinte: o primeiro contato que o recém-formado, né, que passou na prova de suficiência tem com o Conselho é na minha Câmara, né, que é a Câmara de Registro. Então, para ele exercer a profissão, legalmente ele precisa estar com CRC ativo. Não existe outra situação para exercer a atividade. Então o processo se dá, vai lá, gradua, faz a prova, passou na prova,
né? Se me permite, a prova é 50 questões, né? Essa prova 2 vezes por ano, precisa acertar no mínimo 25 questões, né? Diante disso, o profissional tira o seu CRC. E aí ele está legalmente habilitado para exercer a profissão. No processo fiscalizatório, quando a gente manda aquela ficha de perfil que eu comentava, então, nesse momento, a gente pega muitas pessoas exercendo atividade sem o registro. Passa muito. E nesse caso, é apenado o profissional que está empregando a funcionária sem o registro, né, o funcionário, e o profissional que deveria estar habilitado exercendo aquela atividade de contabilidade. Então, a importância de se ter o registro é para estar devidamente, né, dentro das normas legais do Conselho para exercer a atividade. Existe também eu diria uma falta de conhecimento e esclarecimento, que fique aí a nossa mensagem aos futuros profissionais, de que o registro profissional ele não é tão somente obrigatório ao profissional responsável, e sim também ao colaborador que executa atividades na área contábil das empresas. Porque eu tenho que ter o conceito de responsabilidade técnica. Se eu me qualifiquei ao exercício da profissão, se eu estou efetivamente desempenhando uma atividade na área contábil junto a uma empresa de contabilidade, junto a uma empresa que possui um setor interno de contabilidade, eu tenho sim a necessidade e a obrigatoriedade legal de ter o registro. O registro tem a sua importância e me qualifica também como profissional e também traz a mim essa responsabilidade técnica pelo trabalho prestado. E mesmo então, se, vamos supor, uma pessoa atue como auxiliar contábil, ela é obrigada também a ter o registro junto ao conselho? Ela não necessariamente assina pela empresa, não é responsável técnica pela empresa. Como que o conselho enxerga essa situação? Bom, nós temos aí algumas, o que nós chamamos de prerrogativas profissionais, prevista no Decreto-Lei 9295, no seu artigo 25, e inúmeras resoluções do sistema CFC-CRC. Nós temos que analisar efetivamente o que são essas atividades desempenhadas pelos colaboradores. Dentre elas, podemos citar algumas aqui: lançamento contábil, conciliação de contas, né, apuração de demonstrações contábeis. São atividades que são consideradas prerrogativas do exercício da profissão. Então, o colaborador, a partir do momento que ele esteja desempenhando essa atividade profissional e esteja com um curso concluído, que esteja efetivamente aprovado em exame de suficiência, ele tem sim a obrigatoriedade de ter o registro junto ao CRC. Por um lado, nós temos uma condição favorável que o CFC estabelece, dando a condição também aos estudantes, tá? Aquele que efetivamente, no âmbito do processo fiscalizatório, comprovar que está frequentando o curso de ciências contábeis devidamente matriculado, nada o impeça que ele também atue sob a supervisão de um profissional devidamente habilitado, executando atividades de natureza contábil. Uma dúvida, né, que às vezes paira nas conversas nossas é quanto ao profissional, porque todos os escritórios basicamente é dividido no setor contábil, escrita fiscal e departamento pessoal. Se falava muito, e recentemente lá no conselho, entre nós conselheiros, houve uma discussão no sentido de a pessoa da escrita fiscal, se ela precisava ser ou não um profissional habilitado. Porque hoje é um serviço técnico a escrita fiscal, a elaboração de declarações acessórias, elaboração, lançamentos de nota, tem que ter um conhecimento tributário ali, de legislação, né? Mas chegou-se, por causa das normas do Conselho Federal, e que esse profissional da escrita fiscal não tem necessidade de ter o registro, né? Desde que exerça as atividades relacionadas à escrita fiscal, não à contabilidade. Lembrando que o Marcos falou, né, da pessoa, do estudante, ele estará só reforçando sob a supervisão de um profissional, né? Sim, sempre supervisionado. Sempre supervisionado.
A gente comentou então nesse contexto da obtenção do registro, comentou a respeito do exame de suficiência, né? Então o procedimento seria: concluiu a graduação, foi aprovado no exame de suficiência, ou não necessariamente, né? Ele pode obter aprovação antes de concluir a graduação, sim, né? Sim. Mas para dar entrada no registro tem que estar de posse do diploma, né? Da graduação e aprovado no exame de suficiência. Após isso, então, qual o procedimento para ele obter esse registro? Bom, nós aqui do Conselho do Paraná, quando ele faz ali a inscrição, a gente tem todos os dados daí deles, e-mail, telefone e tudo mais. Para todos os aprovados do CRC do Paraná, é enviado um e-mail de boas-vindas, né? Que aquele formando, aquele graduado já está apto a exercer caso ele faça o registro. Então, vai esse e-mail de boas-vindas, já explicando todo com os links aonde que ele deve entrar ali, faz um pré-processo dentro do próprio sistema, né? E depois finaliza aqui, pegando o digital e tudo mais aqui nas delegacias regionais do Conselho. Hoje o Conselho Federal, e acho que foi em maio desse ano, disponibilizou um aplicativo. Então, o profissional não precisa mais ter a carteirinha, ele tem lá um aplicativo onde disponibiliza a carteirinha virtual para ele. Então, né, hoje, acompanhando todas essas mudanças, né, da área tecnológica hoje. Né? Ok, então nos sites dos conselhos regionais, né, de cada estado, consta lá o procedimento certinho para inscrição do indivíduo para obtenção que eu tenho conhecimento, quase todos os conselhos fazem essa abordagem de boas-vindas com os links já pronto ali para a pessoa pegar e obter o registro. Ok. E uma vez efetuado o registro profissional, o CRC oferece algum tipo de suporte a esses novos profissionais da contabilidade? Nós devemos lembrar de forma bem tácita que a função constitucional do CRC, sobretudo, é registrar e fiscalizar os profissionais da contabilidade, né? E hoje também o projeto da educação continuada. Claro que, independente disso, o sistema CFC, né, CRC, se preocupam muito com a qualificação do profissional. Então, todos os conselhos hoje possuem um setor denominado de desenvolvimento profissional e o mesmo realiza treinamentos, palestras, videoconferências, né, de forma a qualificar o profissional no dia a dia com questões atuais, com questões de interesse da classe, com questões de interesse do empresário, né? Visando, sobretudo, o conhecimento no seu exercício profissional. Eu vejo que, além de um pouco disso, nas vivências que a gente tem andado, os profissionais da contabilidade, às vezes, confundem conselho com sindicato, né? Então, a gente vê muito isso, que, na verdade, são coisas diferentes. Como o Marcos disse, nós estamos focados e não podemos fugir daquilo que o Conselho foi criado para isso, né? Eu não fui criado no abrangir. Vou fazer um exemplo prático aqui. Por exemplo, a OAB, o estatuto dela é diferente dos Conselhos Federal, né, dos Conselhos Federais e dos regionais. Ela abrange outras demandas que, para nós, demais profissionais, tirando a OAB, é papel do sindicato, né? Não é papel do Conselho. O Conselho foi criado para essas três coisas: fiscalizar, registrar e educação continuada. Então é diferente. E o que a gente vê só é um pouco essa desvirtuação da finalidade do CRC, né? O que é sindicato e o que é conselho. Eu acho que às vezes a gente nota que as pessoas confundem um pouco isso, professor. Legal. Vocês poderiam comentar um pouquinho a respeito da educação continuada? Bom, a educação continuada, né, ela vem, faz uns 3 anos que ela vem, já iniciou-se. Quem está obrigado à educação continuada? Então, os profissionais que assinam um balanço ou são responsáveis por empresas sujeitas à fiscalização da Comissão de Valores Imobiliários, ao Banco Central, à SUSEP, que respondem por empresas acima de 78 milhões anual, para auditores e para peritos.
Então, todos esses profissionais estão sujeitos à educação continuada. O que é a educação continuada? O profissional ele tem que fazer 40 pontos horas de cursos, e isso inclui curso, inclui lançamento de livro, matérias técnicas, né, que passem pelo CRC, né? O CRC pode avaliar esses trabalhos técnicos e pontuar isso também, mas basicamente isso se resume em cursos, né? Então, durante o ano, o profissional ele tem que realizar esses cursos, onde pontua esses 40 pontos. Em janeiro, até 31 de janeiro, pelo sistema, ele cadastra todos esses cursos no site do Conselho Federal. E ali, até abril, o Conselho Federal dá a autorização, digamos assim, para ele exercer atividade para mais um ano. E aí, ele exerce essa atividade para mais, mas dentro do ano ele tem que responder por 40 horas aulas para pontuar isso, para ter o direito de exercer atividade para o ano seguinte. Então, se dá a educação continuada nessa linha. O Conselho, uma das finalidades do Conselho hoje, que é a educação continuada, é ele oferecer esses cursos, né? Então, vários cursos nas regionais para pontuação e se concentra um pouco mais em Curitiba, né? Isso pelo Conselho, e algumas empresas, instituições privadas também oferecem esses cursos. As empresas precisam se cadastrar lá como formadoras e depois cadastrar o curso também, para a gente daí avaliar o conteúdo do curso e ver quantos pontos que aquele curso pode gerar para o profissional. É isso que eu acho que conta alguma coisa? Só complementando, né, o que você mencionou, é importante o cumprimento, né, das 40 horas e, lamentavelmente, o profissional que não cumprir, ele poderá ser penalizado pelo CRC. Né? Então, deve sim cumprir, deve sim se qualificar, observando os quesitos mensurados pelo Claudemir. Só uma observação que a gente nota lá, que passa pelo Conselho, às vezes em grau de recurso, o profissional passou lá com 38 pontos e um curso ele fez e não percebeu que aquele curso não pontuava. Ele achou que pontuava, mandou o certificado, mas o curso não estava devidamente registrado no Conselho. E olha a gravidade disso, porque o profissional, ele não tendo essa licença, legalmente ele não pode exercer a profissão se é de uma empresa que está sujeita à auditoria, uma empresa sujeita à SUSEP. Ele não pode registrar, ele não pode assinar e ser responsável por aquele instrumento contábil no ano seguinte, onde ele não cumpriu a obrigação. Então é de extrema importância que o profissional fique atento aos cursos que ele vai realizar, se esses cursos estão devidamente registrados nos conselhos. Tem algum canal onde o profissional consegue conferir esse registro do curso? Olha, com a própria empresa que vai fornecer o curso, tem que ser, e ele pediu o certificado, porque cada curso ele é numerado, ele tem uma numeração, que a hora que ele vai inserir isso lá no sistema em janeiro, ele vai informar esse número do curso, né? Às vezes, aqui no Paraná, se ficar em dúvida e ligar lá no Departamento de Desenvolvimento Profissional em Curitiba, ele tem lá a relação dos cursos, ele pode informar lá a relação dos cursos. Entendi. Só lembrando que os profissionais qualificados e pertinentes, existe uma consulta pública onde a sociedade pode averiguar a condição desse profissional numa necessidade de contratação para um trabalho específico de auditoria, de perícia e por aí adiante, né? Então é uma consulta pública que a sociedade tem acesso a ela. Legal. Tem algo que vocês queiram complementar a respeito dessa questão ética relacionada à contabilidade? Eu só vou complementar aqui que o Marcos falou ainda sobre a educação continuada. Então nós temos hoje a consulta pública e para um cadastro nacional de peritos e um cadastro nacional de auditores. Então a gente leva isso, houve um movimento do Conselho para levar o conhecimento dos magistrados, né, que quando for contratar um perito contábil, que consulte ali os peritos aptos à realização desse trabalho. Porque às vezes ele nomeia uma pessoa que não está
né, devidamente habilitada para exercer aquela atividade. Mesmo que às vezes tenha o conhecimento da matéria, mas não está legalmente habilitado, pode ser questionado o trabalho dele devido a essa falta de licença legal perante o Conselho. E para a atuação do profissional como um auditor ou até mesmo como um perito, existe um outro exame que deve ser realizado por ele, né? Existe a prova quando ele vai se habilitar, né? Quando ele vai fazer. Então as provas normalmente acontecem uma vez por ano, às vezes duas, às vezes pode acontecer dependendo da demanda. Acho que agora em setembro nós vamos ter uma, né, de perito, né, para peritos e auditores. E sim, passou nessa prova. Esse ano, o profissional que passou nessa prova não precisa cumprir essas 40 horas. Vai, a partir do ano seguinte, cumprir as 40 horas. Bom, existe algum canal de comunicação que a população, os estudantes, até mesmo os profissionais, pode entrar em contato com os conselhos regionais, no caso, o Conselho Regional do Paraná? O CRC dispõe, sim, de vários canais de comunicação, né, a própria página do CRC. Existem também na página portais, inclusive o portal do aluno, que é de extrema importância. Existe o portal do auditor, existe o portal do perito. Então, existe o acesso também à consulta pública por parte da sociedade em relação à situação cadastral da empresa de contabilidade, do profissional da contabilidade, a qual ele está contratando para prestar o trabalho. Nós temos o próprio Facebook, Twitter, Instagram, então são inúmeros canais de comunicação onde o aluno, onde o profissional pode buscar acessar e conhecer de forma profunda as atividades desempenhadas pelo órgão. Existe ainda, né, fisicamente, as delegacias, né, aqui no Paraná. Nós temos delegacias Cascavel, Maringá e Londrina, e em Curitiba, onde é a sede, né, do Conselho. Pode procurar essas delegacias, sempre tem um auditor fiscal para atender, né, qualquer dúvida, qualquer coisa que tiver, por telefone mesmo, né, pode ser dirimida essas dúvidas. O profissional aqui, o auditor está para ajudar o profissional, né, como a gente já disse, nunca, né, primeiro ajudar, depois, né, a fiscalização. O CRC está aqui sempre para ajudar o profissional. Legal. Bom, então se você quiser saber mais sobre o Conselho Regional do Paraná, acesse o link que está aparecendo na sua página. Esperamos ter contribuído aí para essa proximidade, né, entre os conselhos regionais de contabilidade e você, estudante ou profissional da área contábil. Claudemir, Marcos, muito obrigada pela participação de vocês, pela dedicação também, né, à nossa classe contábil. Muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade. É verdade. E estamos aí à disposição de todos. Sim. Obrigada a você também por nos acompanhar nessa conversa. Um abraço e até a próxima. Até mais. Até mais.